Agora sim, boa noite, graça e paz. Antes de você liberar seus filhos, eu quero pedir que você ah, espere só um pouquinho para que eu possa te falar uma coisa que é muito importante para a nossa comunidade, ah, sobre o nosso retiro de carnaval. Você não pode se esquecer disso. Ah, o retiro nosso do carnaval, que será no próximo ano, ele é um encontro impactante que nós temos na nossa comunidade. E se você ainda não está com as suas contas ajustadas para o carnaval, eu nem sei se tem ainda vaga ainda. Tem ainda, Moisés? Tem, Gli, a Gli está ali. Às vezes eu não enxergo as pessoas. Então, você pode procurar a Glisiele, porque é muito importante que você faça. Domingo passado, o pastor Vitor até falou comigo, se a gente não completar aqui, que ele pode chamar, nós podemos chamar pessoas da igreja dele para participar do nosso encontro de carnaval, que eles irão conosco. Então, eu peço a você que você não deixe isso passar. Nós não temos muitas vagas, é verdade, mas o encontro nosso de carnaval tá só lá para o ano que vem, então dá tempo de você correr atrás. Você vá, se prepare, porque é um encontro, de fato, que marcou a gente ano passado e acredito que vai continuar marcando a gente ao longo do próximo ano também. Agora sim, se você tem um filho de 2 a 11 anos, pode liberar para que ele possa ir para a escolinha, ok? E depois você se sente, aquiete seu coração. Eu, eu oro a Deus que Ele fale conosco esta noite, porque eu não sei se você esteve aqui nesta manhã, e nesta manhã nós tivemos um dia glorioso neste lugar. O Senhor nos visitou poderosamente. Foi um dia, uma manhã incrível, incrível do que Deus fez aqui conosco. Quanto Ele tocou em nossos corações. E eu oro para que à noite também Ele possa estar derramando essa graça sobre nós. Às vezes eu me pergunto por que eu ainda quero continuar com esse tema fé que surge nas sombras. E eu vou falar hoje sobre vida de justiça. Porque quando eu olho o livro de Tiago, eu percebo o quanto Tiago é prático na nossa vida cristã, como a gente vive o cristianismo, como a gente vive a nossa vida com Deus. E hoje eu vou tratar de um assunto tão importante na nossa vida, que eu acredito que se nós vivermos isso, essa cidade mudará. Se nós vivenciarmos o Evangelho de Jesus descrito naquilo que nós vamos ler agora, se nós entendermos o peso ou o que Tiago está querendo nos dizer, se eu, pela graça de Deus, poder me expor ou expor aquilo que o texto está dizendo com tamanha fidelidade, eu creio que nossa cidade pode mudar, nossa vida pode mudar, você pode mudar poderosamente, porque isso é o que mais acontece hoje, que nós vamos estudar hoje nas igrejas. Eu quero ler o texto das Escrituras, porque meu coração tem estado impactado pelo reino, e eu estou começando a ver, e graças a Deus, porque eu vejo nisso, que Deus está no meio de nós, atiçando alguns castiçais de fogo, como eu posso chamar, e isso vai ser resultado de um grande momento em que Deus há de fazer em nossas vidas, neste lugar, na vida desta igreja, e como diz a Bíblia, aquilo que Ele começa, jamais ninguém pode deter ou parar. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1,
o verso 27, depois do capítulo 2, do verso 1 ao 7. E eu queria que você se pôsse de pé para nós lermos as Escrituras Sagradas. É um tema bem prático, e eu quero falar sobre ele com vocês. Diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, eu quero que vocês comecem lendo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Um minutinho só, perdão, irmãos. Verso 4. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles os que os arrastam para os tribunais. Vamos inclinar nossa cabeça, fechar os nossos olhos e orar ao Senhor, porque esta é a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Eu te rogo para que o Senhor possa dar proteção espiritual a nós nesta noite. Eu peço que teu Espírito possa estar passeando em nós e tornando real, Senhor, a tua palavra em nossa vida e em nosso coração. Eu te rogo, Senhor Deus, que o Senhor possa tocar em nós de maneira tão profunda que a Igreja Cristã Atos, que esta comunidade se apegue tanto a esse texto, se apegue tanto ao que foi falado, para que ela possa fazer diferença nessa cidade, Senhor, e que a tua glória possa então vir sobre nós, vir sobre todo o seu povo, Senhor, e o teu Espírito seja derramado de maneira incrível e poderosa em nossas vidas. Eu te peço isso, Senhor, dá-nos nesta noite a referência necessária, a quietude necessária e o fogo, Senhor, do teu Espírito sobre a nossa alma e sobre o nosso coração, para que nós possamos nos deleitar na tua palavra, Senhor. Essa é minha oração e eu te rogo que o Senhor possa ungir-nos nesta noite, ungir o meu coração, Senhor, para que eu possa estar culto com esta mensagem e com este sermão para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. O livro de Tiago, como eu já falei, ele tem muitas coisas a nos ensinar sobre a vida cristã prática. Como você pode praticar justiça, como você pode ter compaixão com as pessoas, como vocês podem ser íntegro nas coisas que vocês fazem na vida. O livro de Tiago nos mostra que tipo de vida você quer viver, nos responde como nós devemos viver essa vida. Alguns domingos atrás eu falei que Tiago diz que a Bíblia é como um espelho e quando você lê, você se vê e você é capaz de dizer, eu sou assim, se o Espírito Santo estiver agindo em você.
Então, quando você lê a Bíblia e ainda desobedece a Bíblia, quando você lê o que ela diz e você não faz o que ela te manda fazer, é como se você estivesse se afastando do espelho e logo, logo você vai se esquecer do que é a verdade, do que Deus diz para você. Mas também disse nas semanas passadas que Tiago diz que uma pessoa que obedece, que continua a viver de acordo com a palavra de Deus, que vive de acordo com o que Deus tem falado ao seu coração, ele é uma pessoa bem-aventurada em tudo que faz na vida, porque ele não está distante desse espelho, ele está bem próximo, ele está tete a tete com o seu espelho. Tiago então diz que a Bíblia é um grande espelho, e então, por ela ser um espelho, ela diz que antes de você fazer alguma coisa, ela te mostra primeiro quem você é. Antes dela dizer como você faz isso, ela primeiro mostra como funciona o teu coração, como você é por dentro, como você é diante das coisas da vida reveladas pelo teu coração. Tiago diz que a Bíblia diz que você precisa viver em integridade. Tiago diz que não só que a Bíblia diz que você precisa viver em integridade, mas que você deve viver em integridade. Ela diz que você precisa viver em compaixão e como viver em compaixão. Ela diz que você precisa viver em justiça e em como você vive em justiça. Tiago é um cara tão inteligente, que quando a gente lê esses pequenos versos, Lutero ele é capaz de questionar o livro de Tiago, tamanha é a prática do que Tiago vai mostrar nas nossas vidas. Lutero era um pregador da graça, ele diz, como eu posso compreender Tiago se todo o tempo ele está mostrando como nós vamos viver na nossa vida prática. Lutero, então, tem grande dificuldade de compreender que Tiago é um livro canônico, até que no final da sua vida, antes dele morrer, ele entende o que Tiago quis dizer, o que Cristo faz na vida de um ser humano, e então ele diz que Tiago, de fato, é um evangelho, é uma carta do evangelho para os cristãos. Então, Tiago, então, ele é uma pessoa tão fascinante, que ele diz que a vida cristã não é uma questão de você faça isso, diga sim, diga não, que a vida cristã não é uma questão de vontade, que a vida cristã, na verdade, ela é uma questão do que alguém fez na tua vida, e porque esse alguém fez alguma coisa na sua vida, você começa a mudar, e você então começa a tomar atitudes diferentes na sua vida. Então, Tiago diz que o evangelho ele vai mostrando sempre quem você é e vai mostrando sempre que Cristo é, e quando o evangelho começa a mostrar quem você é, você percebe o quanto fraco você é, mas o quanto forte você é. Também ele mostra o quanto caído você é, mas o quanto exaltado você é por causa da glória do evangelho. Então, Tiago diz que no Evangelho, nenhum cristão que crê no Evangelho pode dizer, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso, porque Tiago diz que o poder do Evangelho, ele é capaz de não simplesmente fazer você tentar, mas de mostrar para você que aquele que está em você é capaz de produzir coisas em você que você jamais imaginou e que não são coisas da tua vontade, mas é o poder de Deus atuando na sua vida. Isso é uma coisa fascinante. Então, Tiago diz que quando o Evangelho toma posse da tua vida, você tem uma nova visão de vida, você tem um novo jeito de viver, você tem uma nova visão da perspectiva do mundo, da sociedade, das pessoas. Então, Tiago diz que quando você lê a Bíblia e você percebe que você tem um problema com alguém, ele diz, você precisa perdoar essa pessoa, e você precisa perdoar essa pessoa de todo o seu coração. Mas aí Tiago diz que quando você não consegue compreender o Evangelho, você vai dizer, eu não consigo perdoar, eu não tenho condições de perdoar, eu não posso perdoar.
E aí quando Tiago diz, mas quando você olha para o espelho que é a Bíblia vai dizer para você, não tenha medo, perdoe, porque para Tiago perdoar é uma questão de coragem, para você perdoar alguém que está perto de você, perdoar alguém que fez mal a você. Tiago diz que você precisa ser muito corajoso, mas Tiago diz que quanto mais você se afastar do espelho que é as Escrituras Sagradas, você não vai conseguir perdoar alguém, você vai continuar a vida inteira tentando perdoar, mas nunca vai perdoar, a não ser que você se aproxime do espelho que é as Escrituras Sagradas, e então ele vai te dar toda a coragem, e toda a força, e todo o poder para perdoar. Então, quando eu me deparo com pessoas numa comunidade que estão há 20 anos sem perdoar uma pessoa, e não consegue perdoar alguém na sua vida, Tiago diz que você não consegue perdoar porque você não é corajoso. E se você não consegue ser corajoso, porque você não consegue perdoar, ele então vai precisar mostrar para você primeiro quem você é, para que você possa conseguir viver isso. Então, o cristianismo de Tiago é que ele primeiro vai mostrar quem somos nós, que vem antes do fazer. Então ele diz, a Bíblia diz que muitas pessoas têm tentado ser cristãos, e eu quero te dizer, toda vez que você tentar ser cristão, você não vai conseguir, porque é justamente o contrário, não se tenta ser cristão. Eu estou tentando viver na comunidade, eu estou tentando viver o cristianismo, não se tenta. Tiago diz que isso é impossível. Se você é cristão, você não pode dizer que está tentando viver a vida cristã. A Bíblia diz que o ser humano ele é tão fraco, é tão pecador, que só Deus é capaz, só Jesus Cristo é capaz de fazer, por meio da sua morte, mudanças radicais na tua vida. Então, se você está tentando ser cristão, Tiago diz, desista de tentar ser cristão e entregue-se completamente a Cristo, porque Ele vai fazer de você uma vida diferente. Então, por quê? Porque Jesus Cristo é o único que não tentou. Ele, na verdade, tudo que ele teve a decisão de fazer, ele o fez, ele cumpriu, ele não tentou ser obediente, ele foi obediente, ele não tentou fazer a vontade do Pai, ele fez a vontade do Pai. Então, Tiago está dizendo que Jesus é o único que é capaz de cumprir tudo em nós. Então, se você está aqui tentando ter uma fé melhor, tentando ser um cristão melhor, eu quero te dizer, pare de tentar. E já nesta noite eu quero te pedir que você possa entregar completamente a sua vida a Cristo. E aí eu quero te trazer para o texto, e aí no verso 27, nós vamos ler uma coisa incrível que Tiago começa a dizer sobre a vida prática. Pastor, hoje nós estamos tendo a passeata gay, e essa é uma das grandes questões da sociedade contemporânea. Como nós lidamos com o homossexualismo? Nós continuamos dizendo que o homossexualismo é pecado, mas nós jamais discriminamos qualquer pessoa. Nós somos incapazes, então podemos jamais, ao olhar um homossexual, desdenhar dele. Nós jamais podemos olhar para uma passeata gay, embora possa atrapalhar todo o nosso trânsito, pessoas não consigam chegar numa comunidade, jamais nós podemos olhar para aquelas pessoas e simplesmente dizer que elas são as escórias da sociedade, ou que Deus deve mandar fogo do céu. Pelo contrário, essas pessoas nas quais estão fazendo isso, precisam das nossas orações, precisam do nosso amor, precisam do nosso cuidado, precisam do nosso zelo e precisam de conhecer a Jesus, que é capaz de transformar o ser humano. Eu sei que nós estamos vivendo um momento em que as pessoas lidam com a questão do homossexualismo de forma tão estranha hoje, chegando ao ponto de negar as próprias Escrituras, mas eu quero convidar a vocês para que vocês possam ter o Evangelho na prática da vida de vocês.
na prática. Às vezes eu vejo que filhos de cristãos, alguns pais orientam que não podem nem conversar se tiver algum amigo homossexual. Como? Como isso pode acontecer? O Evangelho de Jesus Cristo é bem diferente. A Igreja de Jesus é bem diferente. Nós não compactuamos com o que as pessoas fazem, mas nós anunciamos o restaurador de todas as coisas. Aquele que pode mudar todas as coisas. Eu tenho lidado com alguns problemas de algumas pessoas na comunidade que têm chegado aqui com problemas nas quais eu não sei como fazer. Eu tenho problemas de pessoas com a psique tão abalada, em que elas já são tratadas, essas pessoas são tratadas por médicos ou outros que estão chegando aqui com problemas de vícios, de drogas, e já foram para tudo quanto é lugar. Se eu não crer no poder do Evangelho, eu não posso mais subir nesse púlpito para pregar o Evangelho, e eu quero que vocês sejam labaredas de fogo no meio dessa cidade, para anunciar que só Jesus Cristo salva, que Ele é o libertador das pessoas, e que você não foi liberto porque você foi mais fácil de ser libertado, mas você estava tão em trevas quanto qualquer uma pessoa que está desfilando nesse momento. Tanto eu e você estávamos nas mesmas trevas, mas o nosso libertador veio e nos resgatou das trevas. Entende o que eu estou falando? Entende como é o Evangelho? Nós temos uma mensagem, e a mensagem é a mensagem do Evangelho. Então, olha que diz Tiago no verso 27, ele diz o seguinte: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Muitas pessoas acham que corromper pelo mundo é você não pode estar em alguns lugares. De fato, você não pode estar em alguns lugares dessa sociedade se você está correndo risco de vida. Mas corromper pelo mundo, ser corrompido pelo mundo, é você começar a acreditar no que as pessoas estão dizendo. Onde, na maioria das vezes, os seus pensamentos estão distantes das Escrituras Sagradas. Então, Tiago está dizendo que nós devemos, que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita, que como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas e das suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Hoje nós temos uma questão contemporânea que é muito interessante. O pensamento de muitas pessoas é: desde que você ajude as pessoas, desde que você ajude alguém, quem vai se importar com a vida pessoal? Deixa eu trazer para o nosso contexto. Desde que você deu o dízimo, ninguém quer saber com o que você faz lá aí fora. Essa é a questão contemporânea. Você não, de vez em quando você ouve falar: pô, esse cara ajuda muita gente. Nós não temos nada a ver com a vida pessoal dele. Ele faz o que quiser com a vida pessoal. A outra questão contemporânea, que outras pessoas vão dizer: desde que você viva uma vida moral certinha, ajustada, quem se importa com o que você faz com o seu dinheiro? Vamos dizer que todos vocês estejam aqui e vocês estão vivendo uma vida moral extremamente certinha. Vocês são pessoas da Igreja Cristã Atos, ou vocês estão chegando aqui, ou vocês dizem que amam a Jesus, e vocês estão vivendo uma vida direitinha. E aí vocês chegam para mim: pastor, olha, eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Normalmente é isso que funciona. Normalmente esse é o nosso pensar. Normalmente é assim que o meu coração tende a pensar também. Eu sou o pastor Cláudio, eu vivo uma vida adequada. O que as pessoas têm a ver com o meu dinheiro, com o que eu faço com o meu dinheiro? Aí Tiago vai dizer, com retumbante exclamação, que você não pertence a si mesmo. Que você não é de si mesmo. Que você foi comprado por bom preço. Que eu e você fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. E que cada parte da minha vida e que cada parte da vida de vocês pertence a Jesus. Vocês são do Cordeiro de Deus.
Vocês pertencem ao Cristo ressurreto. E quando vocês pertencem ao Cristo ressurreto, vocês não podem fazer o que quiser da vida de vocês. Jesus é o seu Senhor. Jesus é o autor da tua vida. Então, Tiago diz que você não pertence a si mesmo. No capítulo 2, que a gente entrou e vai entrar daqui a pouco, Tiago vai mostrar o significado da gente viver uma vida onde Jesus é o nosso dono. Por isso que eu ainda não parei de falar sobre essa série, porque todas as vezes que eu penso em trabalhar uma outra coisa à noite nesta comunidade, esse texto ainda me prende. Eu sei que eu vou falar coisas delicadas à noite, e às vezes não é bom falar as coisas delicadas à noite. Afinal de contas, isso pode machucar algumas pessoas. Mas Tiago 2 vai nos mostrar o significado de viver uma vida onde Jesus é o nosso dono. E aí ele vai dizer uma coisa para a gente. Olha que diz o verso 2 e o verso 3. Suponho que na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você aí fica em pé ali, sente ali no chão, junto ao estrado, onde ponho os meus pés. Onde ponho os meus pés? Tiago está dizendo que duas pessoas entram numa comunidade, entram numa igreja, e um deles tem ouros nos dedos, roupas boas, um bom carro estacionado lá na frente, e ele está usando ouro porque ele tem certeza da sua importância. Ele faz de questão de mostrar os seus dedos, as suas credenciais, faz questão de parar seu carro pertinho para que todo mundo veja que ele é um cara importante. Alguém já fez isso? Eu me lembro quando eu comprei meu primeiro carro, zerinho. É um golzinho, lembra aquele golzinho quadradinho? Eu parava no lugar onde tinha mais gente, para que eu podia sair e mostrar que eu tinha comprado um carro zero. Como o meu coração é pecador. Então, Tiago diz que a gente tem a tendência de mostrar as nossas credenciais, aí entra um outro cara na igreja, e esse cara não tem anel, não tem ouro nos dedos, ele tem uma roupa simples, surrada, ele não tem nada que mostrar. Na verdade, a única coisa que chama a atenção sobre essa pessoa é que ele está sujo, as roupas dele são velhas. Olha o que Tiago está dizendo. Então, Tiago está dizendo que não há coisa pior numa comunidade do que ela começar a discriminar pessoas. Não há coisa pior numa comunidade do que nós começarmos a ter uma tendência de discriminação. Nós somos de São Gonçalo. Quando você vai em Niterói, como você se sente com relação aos niteroenses? Pelo menos a galera de Caraí. Hein? 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 Ninguém quer falar? A Prefeitura de Niterói teve a ousadia uma vez de dizer que ia acabar com aquele mercado que abriu novo ali na Avenida Maricá. Com Guanabara, porque o povo todo de São Gonçalo ia para Niterói. Alguém gosta de ser discriminado? Ninguém gosta de ser discriminado. Mas nós também, gonçalenses, discriminamos pessoas. Nós também temos preconceitos, parcialidades, discriminação, como diz o Tiago. Então, nós não gostamos de ser discriminados, mas também nós discriminamos. E aí Tiago diz, olha o que ele diz no verso 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com... É como se
Tiago estivesse no meio da gente aqui, olha galera, não vem com esse papo que você só vai se juntar com gente do seu naipe. Não vem com esse papo que você só vai se juntar com gente que seja parecido, com um carro parecido com o teu. Ó, olha para o lado. Não vem com esse papo de que vocês vão discriminar. Então ele diz: meus irmãos, de novo, como crentes em nosso Senhor, glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com facilidade. Quando a gente olha esse verso, a gente tem uma coisa incrível. No primeiro olhar e de cara, nós costumamos marcar isso aqui, ó, não façam. Quando a gente lê esse texto, a gente diz, olha, a gente não deve fazer isso. Mas a gente esquece da coisa mais interessante e mais incrível que Tiago põe, e que ele não põe em lugar nenhum da sua carta, e em momento algum da sua carta, quando ele vai falar sobre isso, quando ele chama nosso Senhor Jesus Cristo de quê? De glorioso. Tiago não faz isso nunca. Mas nesse caso, quando ele está falando da discriminação na igreja, ele chama Jesus de glorioso. Em toda a carta ele não chama Jesus de glorioso. Mas quando ele está dizendo que uma comunidade não pode olhar para o dinheiro, para a galera que tem um dinheiro melhor ou mais grana, e deixar o cara lá da ralé na mão, ou mais simples no escanteio, ou de lado. Tiago está chamando Jesus de glorioso Senhor Jesus Cristo. Então, Tiago poderia, por exemplo, ter dito, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, que é normalmente o que ele faz. Normalmente ele diz assim, como cristãos em nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não façam isso e aquilo. Mas olha o que Tiago está dizendo, ele diz assim, ó, não trate as pessoas com discriminação, por quê? Porque a nossa fé, crentes, a palavra cristão ou crente significa fé, pessoas de fé, porque a nossa fé está em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, o historiador Flávio Joséfo diz, ele não era um historiador cristão, só para que vocês compreendam isso, diz que Tiago era um líder fantástico na sua época. Ele foi morto no ano 62 depois de Cristo. Joséfo diz que Tiago ia ao templo todos os dias orar. Todos os dias Tiago estava de joelhos no templo orando. Joséfo diz que Tiago era um cara extremamente íntegro. Tiago era um cara que procurava viver diante da lei nos seus mínimos detalhes. Era um cara extremamente piedoso. Flávio Joséfo diz que quando chegou a hora de matar a Tiago, não sei se você já ouviu falar sobre esse episódio, mas diz que as pessoas tinham tanto medo de matar Tiago por causa da piedade dele, que eles achavam que quando fosse matar Tiago, a ira de Deus fosse vir sobre a cidade inteira. Então, algumas vezes, eles retrocediam para não matar Tiago, tamanha era a piedade desse líder chamado Tiago, porque eles diziam, cara, se eu matar esse cara, é capaz de Deus vir aqui e acabar com tudo da gente aqui, acabar com a nossa cidade. E esse mesmo Tiago, que era extremamente piedoso, que ia todos os dias ao templo orar, ele diz que esse nosso Senhor Jesus Cristo, ele é glorioso. Agora, o que significa glorioso? A palavra glória significa peso. A palavra glória significa importância, peso. Então, quando um homem rico chega numa igreja, ele está dizendo aqui, com seus anéis de ouro, ele está mostrando a sua glória. Quando ele está com seus anéis de ouro, ele está mostrando o seu peso. Glória no grego significa ser importante. O quanto você é importante. Então, o homem pobre que está com suas roupas sujas e rasgadas,
ou velhas, ele está mostrando a sua falta de glória, a sua falta de peso. Como então Tiago está dizendo que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso glorioso Senhor Jesus Cristo? Como é que Deus mostra a sua glória? Tiago então vai dizer, e a Bíblia vai dizer, que Deus é o Criador de todas as coisas. E por ele ser o Criador de todas as coisas, Tiago diz que Deus é a pessoa mais importante numa igreja, naquele lugar. Deus é a pessoa mais importante. Então, enquanto todos nós estamos reunidos aqui, com contas bancárias diferentes, Tiago está dizendo, Deus é a pessoa mais importante deste lugar. Vocês são todos iguais. Amém, gente? Vocês são todos iguais. Deus é a pessoa mais gloriosa neste lugar. Tiago vai dizer, como se Tiago estivesse dizendo, Deus é mais importante do que o homem mais rico dessa terra, desse mundo, muito mais importante. Por que ele é muito mais importante? Porque Deus é o homem, Deus é aquele que, segundo a Bíblia, é perfeito, durará para sempre, e tudo nesta vida está sujeito a ele. Então a Bíblia diz que quando Jesus entra nesse mundo, quando Deus entra nesse mundo, ele entra nesse mundo como? Olha o que a Bíblia diz. Deus é o Criador de toda a terra, mais importante do que qualquer pessoa neste mundo, porque ele é juiz, porque ele é sempre eterno, ele tem todas as coisas no seu controle, mas quando ele vai entrar nesse mundo como ele entra, ele não entrou nesse mundo com seus anéis de ouro. Ele justamente, ao tomar a decisão de entrar neste mundo, ele tira seus anéis de ouro. Ele abre mão da sua glória. Ele não entra com ouro nos dedos. Não foi através de um anel de ouro que ele entrou nesse mundo onde a gente está vivendo. Ele não foi através do anel de ouro que ele mostrou a sua glória, nem foi através de roupas finas, como diz Tiago, que ele mostrou a sua glória, mas através de uma nuvem chamada Shekinah. E aí ele está nos reportando ao Antigo Testamento sobre como a gente lida com a glória de Deus. O que é um Shekinah? Alguém já ouviu falar sobre essa palavra, Shekinah? O que era o Shekinah? O Shekinah era uma nuvem. E essa nuvem enchia todo lugar. Quando a gente trata da presença de Deus no lugar, é como se nós estivéssemos dizendo assim, que a nuvem de Deus venha sobre nós e que a glória de Deus encha esse lugar. Quando a gente diz a glória de Deus encha esse lugar, nós estamos dizendo que todo o peso de Deus encha esse lugar. Toda a sua vida encha esse lugar. Então, a glória, o Shekinah de Deus era uma nuvem. Então, no Antigo Testamento, ele aparecia sobre um tabernáculo, sobre uma tenda e sobre a tenda do encontro onde Moisés estava. A glória de Deus era algo tão desejável, que no Antigo Testamento, Moisés queria o quê? Ver a glória de Deus. Diz o texto, diz o Antigo Testamento, que a descrição desse Shekinah é que ela era como se fosse uma nuvem que tinha fogo por dentro e ela era translúcida. E isso você pode ver, por exemplo, à noite, quando eles andavam numa coluna de nuvem. Dentro daquela coluna de nuvem existia muito fogo, muito clarão. Então é aquela nuvem que existia, mas o fogo que estava ali dentro iluminava todo lugar. Esse era o peso da glória de Deus. O Antigo Testamento diz que era um fogo ardente, que era uma iluminação translúcida. À noite era uma tocha de fogo. Por que isso? Por que no Antigo Testamento o Shekinah era dessa forma? Quando a nuvem de Deus vinha sobre o tabernáculo, sobre aonde o povo de Israel estava ali, é como se Deus estivesse chegando para todo o povo e para todo Israel dizendo, gente, eu estou aqui.
Quando aquele povo visse que uma nuvem estava descendo, que tochas flamejantes de fogo estavam dentro daquela nuvem, Deus estava dizendo: gente, eu estou presente no meio de vocês. Eu estou vivendo no meio de vocês. E aí a Bíblia diz que quando essa glória, essa nuvem vinha iluminada por dentro, Moisés em algum momento chega para Deus e diz assim: mostre-me a sua glória. Mostre-me a sua glória, Moisés, Deus. E Moisés diz assim, e Deus diz para Moisés: Moisés, se eu mostrar a minha glória para você, eu vou matar você. Você não vai aguentar a minha glória. Se eu me mostrar para você, isso que você deseja vai ser mortal para você. Você vai morrer. E aí Deus diz para você: vira de costas, eu vou passar das suas costas, porque se você ver a minha glória, você não vai sobreviver. Você vai ser morto imediatamente. Por que era mortal? Por que o Shekinah de Deus, a glória, o glorioso que Tiago diz, está falando sobre Jesus, por que no Antigo Testamento ele era mortal? Eu vou explicar de maneira simples. Quantos de vocês lembram da Igreja Cristã Atos há uns um ano atrás? Em que tipo de cadeiras vocês sentavam? Hein? De plástico, ok. Elas já estavam ficando bem velhinhas, isso é uma verdade. Mas a gente começou a perceber que quando muitas pessoas estavam sentando na cadeira, eu mesmo experimentei isso, de repente eu sentava na cadeira, e como esse piso agora ele é um piso liso, quando a gente sentava, que de repente uma vez eu experimentei isso, sentei ali atrás, não tinha ninguém na igreja, às vezes à tarde eu gosto de abrir ali a porta e vir para cá orar um pouco, e eu sentei na cadeira, quando eu sentei e fiz aqui, só deu aquele trec. O que isso significa? Aí eu percebi que muitos irmãos também, quando estavam sentando na cadeira, eles não colocavam mais uma cadeira, eles colocavam duas. Por quê? Porque o seu peso, quando vinha sobre a cadeira, fazia o quê? Quebrava as cadeiras. E eu falei para o Jefferson assim: o nosso peso está começando a quebrar as cadeiras e nós precisamos trocá-la. Então, o que significa? A glória dessa pessoa, o peso, olha como é que é uma forma bonita de dizer que você está pesado. A glória dessa pessoa era o quê? Era demais para a cadeira. Olha que coisa fantástica, achei um termo para dizer que você está pesado. A glória dessa pessoa é demais para essa cadeira. Então a cadeira quebrava. Isto é, quando algo de grande peso, de grande glória, entra em contato com alguém consideravelmente de menor glória, a coisa da maior glória é fazer quebrar, morrer a coisa da menor glória. Então a glória de Deus é perigosa porque a Bíblia diz que Ele é sem princípio e fim e que Ele é o dono de todas as coisas. A glória de Deus, ela é perigosa no Antigo Testamento porque o Deus dessa glória é infinito e nós somos extremamente temporários. Então, quando essa glória vinha, o peso dessa glória vinha sobre gente de menor peso, essa pessoa de menor peso era esmagado, tamanha a glória que vinha sobre essas pessoas. Por isso que Deus chega para Moisés e diz assim: eu não vou poder me mostrar a você, a minha glória a você, porque eu sou substancial, Moisés, e você é opaco, você é frágil, você é simples, eu sou Deus. Então a glória de Deus é perigosa, porque nós somos perigosos e Ele é perfeito. Porque nós somos fracos e Ele é forte. Nós somos
Nós somos gente pequena e ele é grande. Agora, por que muita gente quer a glória de Deus, mesmo sabendo que a glória de Deus é perigosa? Por quê? Por que Moisés queria tanto a glória de Deus, mesmo sabendo que aquela glória poderia matá-lo? Porque a Bíblia diz que porque nós conhecemos, ou porque Moisés conhecia o seu próprio coração. Moisés sabia exatamente quem ele é. Moisés sabia exatamente os perigos que tinha o vislumbre da glória de Deus. Então, Moisés, mesmo sabendo como era o seu coração, e tendo a possibilidade de ser morto pela glória de Deus, ele quer fazer parte dessa glória. Ele quer ter a oportunidade de arriscar sua própria vida. Tamanha é a oportunidade de estar diante da glória desse Deus. Um sociólogo chamado Ernest Becker, quando ele está falando sobre por que a gente está vivendo tanta violência no mundo atual, por que as pessoas estão matando as outras, ele vai dizer, ele não é um cristão, ele vai dizer, é porque nós não aceitamos o fato de sermos temporários. Ele diz que a razão da violência, a razão de tanta gente estar machucando as outras pessoas, ele diz é porque nós não conseguimos aceitar o fato de que somos temporários. Nós não podemos aceitar o fato de que vamos morrer. Por isso, nós fazemos de tudo para colocar o nosso peso sobre o peso de outras pessoas. Nós queremos mostrar nossa glória sobre ela. Então, ele vai dizer, por que nós queremos acumular, queremos ter mais dinheiro do que o outro? Porque é uma forma de nós colocarmos o nosso peso sobre as outras pessoas. Então a Bíblia diz que nós tínhamos no Éden uma glória original. A Bíblia diz que essa glória era porque nós vivíamos com Deus, mas lá no Éden, no mesmo lugar, nós perdemos essa glória e nós perdemos o nosso contato com Deus. Então, Tiago está dizendo, quando você trata um outro com discriminação, quando você trata alguém diferente de você, passando de lado dessa pessoa, é porque Jesus não é a sua glória. É porque Jesus não é glorioso para você. Eu lembro muitas vezes, quando eu estava mudando a teologia dessa igreja há 15 anos atrás, e nós tínhamos, você não imagina como era o início da nossa comunidade. Nós tínhamos uma teologia bem neopentecostal quando eu assumi esta igreja. E nós tínhamos, em média, quando nós nos reuníamos em Porto Novo, nós tínhamos 200 e poucas pessoas num lugar. E eu comecei a pregar